Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você. É uma alegria estar aqui, tenho muita gratidão, muita mesmo. E saber que você está aí. Obrigada por me receber aí na sua casa. E pelo retorno que eu recebo, por gente tão fiel que está aqui todo dia, deixa sempre um recadinho. Que Deus recompense você altamente, em nome de Jesus. Depois de Jefté, Ibizan, e Ibizan significa ligeiro, rápido, ilustre, aquele que aquece. De Belém. Belém é a casa do pão, onde Davi nasceu, Jesus. Então, fala de um território profético. Liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Olha que coisa interessante, 60 filhos. 30 meninos, 30 meninas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibizan liderou Israel durante 7 anos. E 7 fala de um ciclo e 7 fala de perfeição. Não é por acaso. Então, Ibizan morreu e foi sepultado em Belém. É maravilhoso quando você vê aquele que é nascido de Cristo e para Cristo. É lindo. Bom, Ibizan assumiu como juiz num tempo onde tinha uma ferida aberta. A nação tinha passado por uma guerra civil entre Gileade e Efraim. 42 mil efraimitas tinham morrido e muita divisão. E é interessante que você vai ver que até então todos os juízes estavam muito focados em guerras, tinha muitas guerras. E Ibizan, ele chega para fechar essa ferida. É a pressa do propósito, porque significa ligeiro. Então, vemos uma urgência em unificar a nação, uma urgência em acontecer uma coesão eterna. O povo precisava olhar para dentro e aquela divisão. E divisão significa ter duas visões. Ser eliminada. Porque Deus não pode operar num reino dividido. Porque Israel lutou contra muitos inimigos, mas agora você vê uma luta entre eles mesmos. Então, Deus não pode operar onde há divisão. A Bíblia fala que um reino dividido não vai permanecer, uma cidade dividida, uma família dividida, uma empresa dividida. Gente, isso é sério. Por favor, isso é um princípio seríssimo e que eu diria básico. Por quê? Porque Deus não vai se manifestar num coração dividido. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Tem mente dividida. E é instável, quer dizer, a instabilidade é o resultado de uma mente dividida. Porque é instável, tem mente dividida, é instável em tudo que faz. E aí a pessoa não constrói nada. Você vê que uma mente dividida leva a essa
vida oscilante, instável. Ora crê, ora não crê, ora não tá, ora tá na igreja, ora já não tá, ora tá numa igreja, ora já tá em outra igreja. Um dia tá ouvindo uma mensagem, outro dia já tá ouvindo outra. Aí a pessoa bagunça com tudo, ela não tem um norte, ela não busca discernimento para saber qual é o lugar dela, onde o Senhor a plantou, qual o tempo de Deus para ela, o que o Senhor tem com ela. Ela não para. Ela não cuida da vida espiritual dela. Ela pensa tudo que vem à cabeça dela. Ela dá lugar ao diabo. Ela está entristecendo o Espírito Santo o tempo todo. E aí ela pergunta por quê que ela não está vendo progresso. Mas, pelo óbvio, ela não tem se colocado como essa estaca fincada na rocha. O alicerce dela não é Cristo, porque o Senhor é uma rocha. Isso significa imutável, ele não muda. Eu, Senhor, não mudo, por isso que vocês não são destruídos. Ele não é oscilante. E ele está à procura de gente inteira, íntegra, focada, que sabe qual é o seu lugar, sabe discernir os tempos. Sabe? Peraí. Esse é meu lugar. Ah, tá todo mundo indo para lá. Eu não sou todo mundo. Tá todo mundo fazendo isso aqui. Mas eu não sou todo mundo. Se tá dando certo para aquela pessoa, não sei, o tempo dirá. Eu tenho que saber qual o meu lugar, onde eu devo estar, o que Deus quer de mim. Ponto. Eu não vou ficar aí, me aventurando na carne, né? Aventurando. Obviamente que é na carne. Fazendo experiência com a minha vida. Só porque aparentemente alguém está tendo um resultado e está fazendo não sei o quê. Eu não sei o que Deus tem com ela. Eu não sei. Tá aqui. Ibizan parece, olha só, tem apenas 3 versículos que falam dele. Então parece que o homem não foi tão bem sucedido, não teve notoriedade, não foi tão famoso. Tá vendo? Essa é a mentalidade do povo de hoje, dessa geração. Tudo é fama, é notoriedade. Isso é triste. Porque com essa mentalidade, eu vejo gente atropelando tudo, imitando gente, às vezes até pecadores. Sai imitando. Ele quer uma cara que não é para ele, ele quer um jeito, um estilo. Ele sai fazendo um negócio que talvez não é para ele, talvez não está nem funcionando. Estão vendendo uma mentira, é fake, mas ele está comprando a ideia. Por quê? Porque ele não tem identidade, a identidade de Cristo. Ele ainda não discerniu a vontade de Deus para ele. Qual é o propósito de Deus para ele? Olha que coisa mais linda, eu fico encantada com o Ibizan. Não é por acaso que ele tem esse nome, nasceu em Belém, na Casa do Pão, porque você vê que ele foi rápido em focar no que tem relevância para Deus. Ele focou a família e a unificação da nação. Ele focou exatamente no problema que estava ocorrendo ali. Tinha uma ferida aberta. Eles vinham de uma guerra civil.
E ele agora faz diferente. Ele poderia ter dito, não, eu preciso fazer como os outros, não. Como o Gideão fez assim. Olha o Jefité. Olha a identidade forte desse homem. Ele focou na família. Ele quis uma grande família. E olha a visão dele. Ele pegou, pelo jeito, de outras tribos, mulheres para seus filhos e deu suas filhas em casamento para homens de outras tribos. Dessa maneira, ele formou alianças políticas e sociais, unificando a nação. Ele focou na unidade. Ele focou em curar aquele problema que estava matando todo mundo. Um povo em guerra, dividido, brigando. Ele focou nos relacionamentos, por favor. É o que mais precisamos no tempo que nós estamos vivendo. Gente, as pessoas estão se matando literalmente. A solidão já está aí, está sendo tratada como um problema de saúde pública. Porque a solidão está matando mais do que doenças. Porque está se tornando uma doença, está adoentando as pessoas. E por que tudo isso está acontecendo? Relacionamentos ruins. Então as pessoas estão se divorciando, estão se decepcionando, se amargurando, se isolando. Aí, jovens não querem casar, quando se casam não querem filhos. Casais, tem crescido o número de divórcios. Depois de 30 e tantos anos de casamento, após os 50 anos, as pessoas estão se divorciando. E aí, elas começam a se isolar, acham que precisam viver alguma aventura e se frustram ainda mais. E onde está o problema? Na dureza de coração. Até porque Jesus falou que Moisés deu carta de divórcio por conta da dureza dos corações. Você vê na Bíblia o Senhor trabalhando exatamente o que é importante. Eu falei outro dia, e está aí para você pesquisar e ver, essa pesquisa que Harvard fez para descobrir o segredo da felicidade. O que faz uma pessoa feliz? E eles descobriram, numa pesquisa longa, que não é dinheiro, não é fama, e tudo que o dinheiro pode dar, mas relacionamentos fortes, famílias fortes, pessoas que construíram famílias fortes, amizades fortes, sabe, fiéis. Eles descobriram que essas pessoas que construíram bons relacionamentos eram as pessoas mais felizes. Isso é Bíblia. E Ibizan, usado pelo Senhor, ele entendeu o que a nação precisava. Ele entendeu qual era o papel dele. Não era ser como os outros juízes, que viviam em guerra. Mas era a hora dele focar nos relacionamentos, em unificar a nação. Era hora dele incentivar famílias fortes, porque ele levantou uma grande família, ele focou nisso, ele investiu pesado nos casamentos. Veja que a Bíblia faz questão de mostrar que ele quis muitos filhos e filhas, e ele focou em casar esses filhos e essas filhas
porque ele entendeu o que a Bíblia nos ensina, que são famílias fortes, que fazem uma nação forte, casamentos fortes, famílias fortes, relacionamentos fortes. E o que o mundo tem feito? Trabalhado para desconstruir o que a Bíblia aponta como o caminho da vida, da felicidade, porque como está escrito, há caminhos para o homem que parecem de vida, mas são caminhos de morte, não é? O caminho que esse mundo tem escolhido, um caminho de morte, o caminho de não construir família, é o que mais a Bíblia nos ensina. A construção de famílias fortes, gerar filhos. Você vê que hoje os jovens não querem casar e quando casam não querem filhos. O Brasil está com uma taxa de natalidade lá embaixo. É um país que está envelhecendo. Tem muitos velhos e poucas crianças nascendo. Ei! Nós precisamos olhar para o que a Bíblia aponta como o caminho da vitória, que é Deus, a família, famílias fortes, com valores e princípios bíblicos. E Ibizan chegou com essa atitude rápida, um homem ilustre, porque um pai de família forte, uma estrutura, um homem ao máximo, né? Você vê em Ibizan um homem que chegou aquecendo a nação, porque bons relacionamentos aquecem os corações, trazem cura. Por favor, em nome de Jesus, nós não podemos viver nesse lugar que Jesus disse que seria o problema do final dos tempos. Um povo só em busca de direito, de necessidades. Um esfriamento do amor, você pode ver. As pessoas estão se odiando. Você vê assassinatos absurdos, né? Dentro dos lares, pais matando filhos, e assim por diante, coisas horríveis, filho matando os pais. Isso tem crescido, é o que está lá em Romanos 1, falta de amor pela família, a perda do amor, o amor tem se esfriado, é só ódio, ofensa, revolta. Sabe o que é isso? Falta de Cristo! Falta da verdade! Porque conhecereis a verdade e ela te libertará. Pessoas que estão cheias de Cristo, elas não perdoam, elas são perdoadoras. Elas não podem ser ofendidas, porque ninguém pode ofender um Cristo. Nós estamos aqui para sermos representantes de Cristo. Paulo disse que ele sofria dores de parto até que Cristo fosse formado em nós. Porque quando você está cheio do Senhor, tem a natureza de Cristo, a mente de Cristo, está caminhando para atingir a estatura de Cristo, não tem como sair outra coisa de você senão amor, perdão, doação. Você se alegra com os que se alegram, você chora com os que choram. Não, você não alimenta sentimentos miseráveis. Não, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o vitimismo, a raiz de amargura, um espírito de rejeição. Não, você é curado de tudo isso.
Você ama os relacionamentos. Ei, levante-se como um Ibizan na sua casa. Seja o Ibizan da sua casa, na igreja, na sua equipe, na sua empresa. Os negócios do Pai, Jesus disse, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu Pai. E os negócios do Pai são pessoas. Os nossos filhos são a herança do Senhor. E quando nós enxergamos os filhos de Deus que nós estamos criando, não são só os nossos filhos, são os filhos de Deus. Ah, meu querido, nós vemos o tamanho da responsabilidade, a seriedade disso. Então, em nome de Jesus, nós precisamos voltar para a Bíblia. Os homens precisam voltar para a Bíblia e serem os homens da palavra de Deus ao máximo. As mulheres precisam voltar para a Bíblia e serem as mulheres sábias de Provérbios 31. Nós precisamos voltar para a Bíblia para criar nossos filhos à luz da palavra de Deus, ensiná-los a trilhar o caminho da verdade. Nós precisamos voltar para a Bíblia, para sermos os funcionários que a palavra de Deus nos ensina, o patrão que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos voltar para a Bíblia, porque tudo gira em torno de pessoas, de relacionamentos. E Ibizan é essa figura inspiradora que eu vejo o Espírito Santo trazendo para nós, para possamos voltar imediatamente para o princípio, para a vontade de Deus, para o padrão bíblico. Invista em relacionamentos. Cuida bem das pessoas, de quem Deus colocou no seu caminho, na sua vida. Cuida bem. Seja esse Ibizan por onde você passar. Em nome de Jesus. E domingo, 52 dias. Nós damos início aos 52 dias. Ai, que período maravilhoso. É um portal de restauração. É uma porta que nos enche de esperança. É um renovo para a nossa vida. É um despertar. É um tempo que o Senhor nos dá, é uma oportunidade para sermos renovados, restituídos, restaurados, realinhados. É lindo demais. Em nome de Jesus. Ei, Deus está chamando por você. Talvez você conhece pessoas que precisam tanto. Vamos. Talvez você está meio aí abatidinho, levanta. Deus está chamando. Passa por esse portal. Traga pessoas. Traga sua família. Talvez você até parou. Não pode fazer isso. Não tem esperança fora do Senhor. Sabe, a igreja do Senhor é a arca. Eu gosto de lembrar. Imagina a arca de Noé. Aquele monte de bicho. Devia ter cheiro e estrume e urina e todo tipo de cheiro. Às vezes barulho. Mas era arca. E lá dentro todo mundo estava protegido. Então, a igreja é como a arca. Às vezes acontecem algumas coisas que nos desafiam. Mas é um lugar de segurança. E nós precisamos estar na igreja, congregando, sabe, com os nossos irmãos. É crescimento para a nossa vida. É crescimento. É onde nós somos desafiados a crescer todos os dias. É onde nós somos alimentados e fortalecidos para sairmos e sermos Cristo por onde passarmos. Levanta. 52 dias.
52 dias de glória para todo aquele que crê. Serão os melhores 52 dias da nossa vida e eu não tenho dúvida disso. Eu tenho visto isso. Cada 52 dias Deus nos leva para níveis mais altos e tem superado. E eu sei que nós vamos viver experiências únicas. Até porque nós temos como promessa Isaías 54. Levanta e venha. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que essa palavra tenha tomado os corações e levado, Senhor, a um despertar. Oh, meu Deus, o Senhor tem nos despertado para a sua vontade, para que possamos voltar para aquilo que realmente importa, dar prioridade ao que realmente importa, que é o Senhor. A família, os relacionamentos, a tua igreja. Tudo que Satanás tem lutado para combater, para afastar as pessoas do Senhor, para destruir com as famílias, para tirar as pessoas da igreja, para acabar com a igreja. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo e oro por essa visão ampla de sabedoria e decisões sábias sendo tomadas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores e onde os programas estiver chegando, que esta palavra tenha movido o teu povo para a direção certa, para esse alinhamento, onde a visão do reino é que vai prevalecer, a visão do céu, a visão bíblica, é que vai guiar a nossa vida. Eu oro para que o teu povo seja guiado pela tua palavra, somente, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, esse trabalho lindo, maravilhoso. Domingo, Santa Ceia do Senhor. E os 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. Levante-se, venha, conta com a gente, é um prazer estar aqui. E se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.